Mas Show. eu puxei esse papo de psicologia justamente para falarmos do elefante branco que tá aqui, e não é o ESA, e também já fazer ali uma conexão com o Curi, com o Marvin, que eu acho que foram os dois mais afetados, né? Tava falando antes com o Thomas, com o chat, Thomas, que a gente inevitavelmente precisa falar sobre o Titã, né, nessa entrevista. E sendo honesto, eu não tenho um repertório tão grande como jornalista e, mano, como envolve casos de processo e tudo mais, a gente tem um pouco de receio de acabar falando alguma coisa e ferindo alguma parte ou algum limite que eu precise ir, né? Então, eu vou te perguntar bem por cima e daí você pode responder o que você Eu quiser. nem posso, tem muita coisa que eu também nem posso falar, então, mesmo você Exato. perguntasse, exato. Eu quero saber, e acho que Pergunta. falo por muitos do chat, né? Qual que é a situação do Titã como um todo e contratual com a PEN, né? Ele continua sob contrato, ele foi suspenso, existe um processo de rescisão em andamento, pretende voltar, enfim, como estão as coisas, o que você puder falar, né? Vamos Deixa o lá. amplo aí agora. Eu tenho que tomar. É um assunto muito sensível, né, gente? Acho que assim. Eu não posso falar muito, obviamente, envolve muitas partes, enfim, tem tem uma sensibilidade muito grande, acho que, e o tema precisa ser tratado da forma que ele merece, não é uma coisa séria. Mas assim, o Titã, ele está afastado, tá? Como uma medida provisória de proteção da imagem, tanto da imagem dele quanto da imagem da PEN, tá? Então a gente fez esse afastamento em comum acordo para preservar uma medida provisória para a gente, até que a situação, que a gente entenda um pouco mais, né? Que as coisas, que os fatos ganhem mais luz, que a gente entenda o que de fato aconteceu, o que não aconteceu, o que é, o que não é. É uma situação muito sensível, né? Então precisa ter um certo cuidado para navegá-la. Mas, assim, o Titã continua sob contrato com a PEN, não houve nenhuma rescisão contratual, ainda não há motivo para isso, né? Então ele está afastado como uma medida provisória, né, até que a situação, Entendi. até que a gente entenda um pouco mais de fato o que está acontecendo, o que não está. Agora, se ele volta, se ele não volta, se quando não volta, não tem como a gente saber, gente. No momento não dá para saber, né? Então, assim, Entendi. isso, acho que é essa a extensão do que eu posso falar sobre o assunto, até porque, né, envolve pessoas, envolve o próprio Titã, enfim, né? Então, é isso. Entendi. E você pode falar como vocês estão lidando com isso como um todo? Cara, eu acho que o baque foi muito grande, né, pra gente, porque o Titã, ele tinha um papel, né, muito importante dentro do time, né, acho que o equilíbrio que ele trazia, ele era uma peça que trazia um equilíbrio pro time, né, ele tem aquele jeito mais explosivo dele e tudo mais, né, de Tanto criar. dentro como fora de jogo, né? Porque hoje a gente percebe o Curi, por exemplo, o Curi não tá sendo mais o Curi que era antes, porque ele era tão carne e unha com o Titas, depois a gente chega É, nisso, que ele tá completamente, você não enxerga nele, ele é uma pessoa perdida, assim, parece, sabe? Como se ele não soubesse mais pra onde ir, de onde ele veio, pra onde ele vai. o Titã era o principal referencial, né, do Curi junto com o Sarkis. O Titã era o principal referencial dele, né, então sim, de fato você tá certo, acabou sentindo. Acho que não tem como, né, Minerva, putz, você falou, por exemplo, o próprio Robô falou da vontade de jogar com o Titã, enfim, então assim, acabou sendo um baque, né, para todo mundo. Então, é complicado, não é fácil. Não vou dizer que é fácil, sabe? É uma situação que a gente. E, de novo, a gente foi pego de sopetão, a gente tinha todo um plano já desenhado, né? Onde o Titã era um pilar central desse plano e ele caiu, né? De uma forma ou de outra, a gente teve que se adaptar e corrigir a rota. Né? Agora, enfim, o que vai acontecer para frente não tem como a gente saber. A gente sabe o que acontece agora, né? Então, o que agora está acontecendo é isso, sabe? Que fudeu, né? Que fudeu. Não, acho Amanhã que joga contra a Red, né? o O que, eu, Flux. o que eu tenho falado e repetido, e acho que é unânime, é assim. Vamos supor que o Titã estivesse jogando, tá? Então não aconteceu nada, o Titã tá jogando. Ele não vai jogar bem todo jogo, né? Vai ter jogos que ele vai perder a lane, ele vai jogar mal e etc. Então, assim,
Não dá para depender só do Titã, você entende o que eu quero dizer? Então a gente precisa conseguir, né, enfim, pivotar, resumidamente. Então acho que a gente está Aí aqui nesse é processo. complicado, né? É porque, assim, eu entendo vocês da PEN, porque é até uma pergunta que eu quero fazer, porque você comentou sobre como você lidou em relação ao Titã e todo esse problema, mas como foi lidar com os outros 4 jogadores? Eu acredito, por exemplo, que se o Titã ele estivesse jogando, performando e nada tivesse acontecido, né? Acredito que a PEN estaria muito bem. Porque, como você falou, não é que ele fosse um simples pilar, ele era o pilar que dava a liga a todo o resto do time. Então, por exemplo, o Robô saiu de um time e veio para a PEN por causa dele, né? Curi, acredito eu, que também estava ali por causa dele. Claro que não era unilateral, né? Ele também gosta da PEN, gosta de todo mundo, acredito eu, de todo o ecossistema ali Sim. que ele faz parte, mas o Titã era a peça principal. A gente via isso em, tipo, entrevistas, em programas, aonde ele participava quando o Titã participava, entendeu? Uhum, uhum. Enfim, como foi lidar para vocês da PEN nos bastidores com os outros 4 jogadores avisando que o Titã não poderia mais performar, pelo menos por enquanto, e precisaria ser afastado? Acho que os jogadores entenderam super também, né, Minerva? Porque é uma situação que foge do nosso controle, né? Então Uhum. não é como se, enfim, a gente tivesse algum controle sobre isso. Então, pode acontecer, sabe? E aconteceu. Então, assim, os jogadores hoje são o grupo que a gente tem é super maduro nesse sentido, sabe? E aí eu queria já aproveitar e falar, cara, a bucha que o Marvin pegou, cara, não é para qualquer um, sabe? Não é, não é. Então, assim, a gente está tentando fazer do limão uma limonada, né? E por Não, a enquanto ela limonada é tá, alguma coisa. Não, por enquanto vocês nem ela estão tá virando a amarga. limonada. Por Vocês nem enquanto estão tá virando a amarga limonada. ainda, mas tá tentando adoçar, entendeu? Não tem o que eu vou falar, não tem o que falar. Eu vou falar, porra, fudeu, não. Sim, o Titã é muito importante, sem dúvida, mas ao mesmo tempo, ele não pode ser o único, não pode ser só isso que faz a gente apresentar a gameplay que a gente apresentou, entendeu? Não tem, é injustificável, É, entendeu? Esse é o concordo ponto 100%. principal. É isso. Concordo 100%. Entendeu? Eu virei amigo do Hobbs nessa reta final de 2025. E daí, quando terminou o final de semana, eu fui no WhatsApp dele xingar ele e falar: Cara, que TP é aquele que você deu no bot Ele aos foi ruim. 4 minutos, cara? Tipo, ele tava na loud, ele passava todo momento zaralhando o Weiser e falando que o Weiser tepava pra fazer o dragão e quão ridículo era isso, que ele não tinha medo do Weiser. Ele Vamos vai falar pra que PEN e faz as coisas que o Weiser fazia e pior vamos falar que ainda. o TP é culpa do dinheiro também. Tá? Ele fez isso só depois de ter o cheiro como assistant coach. Que fique Mas, claro. mas o que é importante, tá? Acho que o que é importante a gente também ter na cabeça, independente da situação que aconteceu, vamos refletir sobre o que está acontecendo esse ano, né? E as decisões que a gente tomou. A gente decidiu Uhum. mudar a filosofia de trabalho de League of Legends da PEN. Então, assim, o projeto. Falam, putz, mudou só 2 jogadores. Isso não é verdade. Né? Mudou só 2 jogadores. Havia mudado só 2 jogadores, mas a grande realidade é que mudou conceitualmente completamente. Entendeu? Então é um projeto que Uhum. nós mesmos internamente estamos encarando como um projeto do zero. Sabe? Então, tipo, nosso papel é, gente, calma. Óbvio, tá feio, tá ruim, não é condizente com a gente. Acho que a torcida tá super no direito de cobrar, devem cobrar mesmo, mas a gente aqui dentro precisa ter calma. Não é porque Zezinho tá falando X e Raquelzinha Y que a gente precisa se desesperar. A gente já tinha tomado a decisão de mudar, a gente está começando um projeto do zero, 2 novos jogadores, uma coaching staff nova. Aí, aos 45 do segundo tempo, a gente perde o nosso primeiro referencial. Cara, não tem como as coisas estarem bem. Não tem Seria como. um, seria um milagre. Eu falaria, gente, cara, pelo amor de Deus, seria um milagre. Então, assim, óbvio, tem que ligar um sinalzinho amarelo, puta, olha, precisamos, né, entender o que de fato está acontecendo, mas assim, projeto novo, a gente não vai mudar, a gente toma uma decisão consciente de começar prático, não é do zero, mas enfim, quase do zero, né? Então,
a oportunidade para o Sarkis montar a coaching staff, o Jero assumir um papel diferente, trazer 2 novos jogadores. No minuto que a gente tira o referencial do Jero, para pensar, o Carioca joga com o Jero há 6 anos. Então também é uma mudança grande para ele a nível individual, sabe? Então assim, são diversos processos acontecendo ao mesmo tempo e que tem um tempo, e precisa de um tempo para as coisas, né, começarem a se encaixar. Pô, o Tinho Carioca criarem uma sinergia, o robô entender como o Curi pensa, sabe? Precisa, né, ter um tempo. E aí no meio disso tudo caiu o Marvin ali, né? Então assim, o que só torna as coisas mais difíceis ainda, né? Então, acho que precisa desmistificar um pouco, sabe? Óbvio, a gente montou um time para ser campeão. Esse é um time montado para ser campeão. Ninguém está fugindo dessa responsabilidade. Mas, também, ao mesmo tempo, é um projeto do zero e que, né, ele vai ter um delta de crescimento. A torcida está super no direito de cobrar, deve cobrar. Acho que a gente está muito além do mínimo esperado, né? Então a gente precisa pelo menos atingir um mínimo, né, que seja digno com a camisa da PEN, que seja digno com os próprios jogadores, né, com eles mesmos, eles com eles mesmos. Mas a gente também ao mesmo tempo precisa, né, pelo menos entender o internamente. momento, né? Exato. Você acha que os players, eles foram muito baqueados, eles sentiram o baque? Você sente, é porque assim, tô perguntando Sentiram isso, muito. Thomas, De 0 a explicando 10 eu pra você. diria que nota 20, 8. né? Não, 8. nota 8, 8, 9, é. Falo isso porque eu sinto que os jogadores, eles estavam irreconhecíveis. O Curi, principalmente, irreconhecível. Eu acho que, cara, se colocasse o Gordox ali de suporte naquele momento, no sábado e no domingo, seria ou o mesmo nível ou melhor do que ele. Curiosamente, Entendeu? a minha análise é muito parecida com a sua. Eu não sei. Eu achei que o Curi Do foi muito Gordox? abaixo. Não, do Curi. Eu achei que o Curi talvez foi o pior em campo. Não, mas aí que tá. O certo era o Curi ser o pior, mas tinha o robô no top também que não tava facilitando, né? Aquele TP dele no bot foi uma coisa completamente esquisita. O jogo dele de Rumble, ele também tava limitado ali, o time É aquela cansou, coisa que você sabe quando o time tá ruim, não tá no momento legal, puta, a gente. tudo é snowball, né? Acontece bizarrice, aí o meta também mudou muito, né? O meta é muito snowball agora. Então, assim, você comete alguns deslizes ali no começo, eles abrem 2, 3K, fica muito difícil de voltar. Então, assim, tem várias circunstâncias aí, né? Então, assim, a gente vai ter que suar pra resolver, tá? E a gente vai resolver. E quando é psicológico é ainda pior, porque quando uma equipe ela tá mal psicologicamente, seja por qualquer fator, né, seja fator interno, externo, enfim, em game ou off game, você entra na sala do time, você sente a energia pesada, né? E é algo que também não tem como, o que desestabilizou eles é algo que não tem como ser resolvido amanhã, depois de amanhã. É algo que vai demandar tempo e tudo Sim. mais, né? Infelizmente, um pouquinho de Então, paciência. E não tô pedindo paciência pra torcida, pra ninguém, eu tô só ali falando como a gente tá lidando e enxergando isso internamente, porque se desesperar agora é a pior coisa que a gente pode fazer, entendeu? Fala, nossa, tá horrível, fudeu. Entendeu?